Oi meninos, tudo bem? Eu sou a professora Laís e hoje a gente vai falar sobre sujeito e predicado. Vamos lá? Pessoal, quando a gente fala de sujeito e predicado, a gente está falando de uma dinâmica dentro da gramática que está no campo da sintaxe. E o que isso quer dizer? Eu acho que é importante a gente pensar nisso antes de falar de sujeito e predicado propriamente. A gente estuda a gramática em alguns níveis, então, quando a gente estuda a gramática, e a gente classifica as palavras em classes, né? Coloca as palavras lá nas classes de palavras. A gente está fazendo um estudo no nível morfológico. E o que isso quer dizer? Né? A gente classifica as palavras conforme a classe de palavras. Quando a gente estuda as palavras na dinâmica do significado, a gente está na semântica. E o que é a sintaxe, né? O que a sintaxe faz? A sintaxe, pessoal, ela trabalha com uma ideia de estrutura. E não só estrutura, como também função. Então, quando a gente fala de função sintática, o que a gente está falando, né? A gente está falando das questões estruturais, das relações que existem entre os termos dentro de uma sentença e qual relação que existe e qual função, né, que essas palavras assumem na dinâmica sintática. Essas palavras não só assumem funções, como elas exercem muito bem as funções. E aqui tem uma dica para vocês, né? Uma das dicas, eu coloquei dica do dia, mas eu deveria ter colocado dicas do dia, porque nos próximos slides vocês vão ver que tem outras dicas. A primeira é o seguinte, estude as classes de palavras. E por que eu estou falando isso? A gente está falando de sintaxe, né? Por que você voltou em morfologia? Porque se você não souber as classes de palavras, a sua vida vai ficar muito difícil. Por exemplo, algumas classes de palavras, né, elas não podem de jeito nenhum exercer certas funções sintáticas. E como é que a gente vai saber disso? Primeiro, a gente tem que saber as classes de palavras. E outra coisa, a gente sempre, a partir de agora, a gente sempre vai focar no verbo. O verbo é o foco do nosso estudo. E para a gente saber isso, para a gente focar nesse verbo, né, a gente precisa, mais uma vez, entender a dinâmica das classes de palavras. Então, a dica que eu dou para vocês é, faz uma colinha, coloca essa colinha no seu caderno e tenha ela como sua amiga. Não é para usar na hora da prova, não é para trapacear, não é para fazer esse tipo de coisa, mas é para você consultar toda vez que for necessário, toda vez que você estiver fazendo uma atividade, um exercício, alguma questão em que você precise relembrar essas classes de palavras, vai lá e consulta. Se você quiser guardar essas classes de palavras, vai lá e dá uma lidinha. Lê, vai lá, toma um cafezinho, lê, faz um lanchinho e tal. Porque você precisa lembrar das classes de palavras. Caso contrário, o seu estudo da sintaxe vai ficar caótico. Ou então você não vai tirar proveito nenhum dele. Então a dica que eu dou é, estude as classes de palavras. Voltemos à sintaxe então. Quando a gente fala de sintaxe, a gente fala de função. Sujeito e predicado são funções. Então são funções que algumas classes de palavras exercem. Por que é importante então? A explicação está aí. As classes de palavras, ou seja, dentro da dinâmica da morfologia, exercem funções sintáticas que estão na dinâmica da sintaxe. Entendido? E aí, se a gente for pensar, ainda tem uma terceira dinâmica, que é a semântica, que aí, às vezes, né, sintaticamente, a sentença está correta, morfologicamente está tudo legal, mas aquilo não faz o menor sentido. E aí, o problema é de quem? O problema é da semântica. Então, a gente precisa desses três aliados. A gente tem que estudar a gramática pensando o seguinte, na dinâmica da morfologia, ou no nível morfológico, na dinâmica da sintaxe, ou no nível sintático, e na dinâmica da semântica, ou no nível semântico, né? Então, pensar a gramática, gente, implica a gente entender que nós temos três níveis, ou três dinâmicas ali que tem que funcionar. Qual que é o segredo disso? Entender os três. Porque se você entende só um, ou se você não entende bem nenhum, quando você precisa articular esses três níveis, você vai enfrentar um problema. Então, a dica que eu te dou é essa. Estude as classes de palavras. Tá certo? Então, vamos continuar. A partir de agora, a gente vai falar propriamente de sujeito e predicado. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou conceituar, vou problematizar algumas coisas e logo depois a gente vai fazer como se fosse uma atividade em que eu vou demonstrar para vocês como que a gente acha o sujeito, como que a gente acha o predicado. Então, vamos lá? Sujeito, né? O que é o sujeito? De acordo com o gramático Celso Cunha,
é o termo que conjuga o verbo. E por que eu gosto dessa definição? E ultimamente ela tem sido muito usada. Porque antigamente, né, quando eu estudava, né, quando eu era criança, os professores falavam assim: sujeito é quem pratica a ação. Aí a gente anotava no caderno: o sujeito é quem pratica a ação. Eu era uma aluna obediente, fazia isso. Mas aí eu me deparava com algumas coisas como, por exemplo, a fatia de bolo foi cortada por mim. Quem praticou a ação nesse caso fui eu. Eu cortei a fatia de bolo. Mas, nesse caso, quem cortou a fatia de bolo não é o sujeito. Porque quem é que conjuga o verbo, né? Quem foi cortada? Foi a fatia. Então, se a gente pensar no verbo como aquele termo, no verbo, perdão, pessoal. Se a gente pensar no sujeito como aquele termo que conjuga o verbo, a gente tem muito menos chance de errar a localização desse sujeito, como se a gente, né, se por acaso a gente pensar que o sujeito é quem pratica a ação. Então, vocês vão encontrar, e vão mesmo, em diversos livros, em diversos sites da internet, porque eu já pesquisei, já vi, tem várias pessoas falando que sujeito é aquela pessoa que pratica a ação. Inclusive, tem alguns sites que falam que sujeito é a pessoa que pratica a ação. Enfim, é mais problemático ainda se a gente for pensar na ideia de pessoa, porque aí a gente restringe o sujeito a só pessoas, né? E aí nós temos outros problemas. Então, não. Vamos pensar no seguinte: o sujeito é aquele termo, né? Dentro daquela sentença, né? Dentro da oração que conjuga o verbo. Aí vem outra dica do dia. Sabe por quê? Vocês precisam relembrar os conceitos de frase, oração e período. Se vocês esquecem o conceito de frase, oração e período, vocês vão ter problema também na hora de estudar o sujeito e o predicado. Porque em todas as gramáticas, em todos os lugares, sujeito e predicado aparece como alguma coisa que deriva dessa noção de frase, oração e período. Então, se você não tem essa noção de frase, oração e período, muito provavelmente você vai enfrentar algum problema. Então, a segunda dica do dia é relembrar o conceito de frase, oração e período. Gente, precisa relembrar. E outra coisa, volta para cá. Sujeito é quem conjuga o verbo, tá? A maioria dos casos é quem conjuga o verbo. É o termo que conjuga o verbo. Guarda esse conceito, daqui a pouco a gente chega nos exemplos, beleza? Ok, vamos lá para o predicado então. O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Até coloquei uma cara de uma moça assim, tá parecendo comigo. Enfim, nas gramáticas a gente encontra esse conceito. E eu também acho ele um pouco problemático, porque às vezes não é o que se diz do sujeito. Às vezes essa característica, né, que a gramática coloca pra gente como se fosse um conceito, ela não se aplica. Então, como é que a gente vai fazer assim? Como é que é o adequado? A gente separa o sujeito. Achou o sujeito? Tudo que sobrou, a gente coloca dentro do predicado. Estamos combinados assim? Mas lembrem, muitas gramáticas, muitos sites da internet, muitos professores vão dizer, é tudo aquilo que se diz do sujeito. Eles não estão errados, por isso que eu até coloquei aqui. A própria gramática do Celso Cunha, que é a gramática que eu aconselho todo mundo, é a gramática que eu gosto, é a gramática que eu recomendo, ela tem essa definição. Eu até coloquei entre aspas, essa definição é do Celso Cunha. Então, tudo aquilo que se diz do sujeito. Eu acho que isso daí é um conceito muito amplo, é muito difícil a gente pensar, é tudo aquilo que se diz do sujeito, né? Mas vamos trabalhar com a seguinte realidade. A gente tem como sujeito o termo que conjuga o verbo. E aí o que sobra desse termo que conjuga o verbo, né? Lembrando que esse termo ele pode vir acompanhado de artigo, pode vir acompanhado de numeral, e a gente vai poder falar sobre isso em oportunidades futuras. Já até separei, tá tudo organizado, tudo esquematizado. Em oportunidades futuras a gente vai classificar o sujeito, vai dar tudo certo. Mas pensem no sujeito como o termo que conjuga o verbo
E no predicado, tudo aquilo que segue ele. Eu também não posso falar que vem depois, porque muitas vezes ele vem antes. Então, só pense nisso. O que sobra ali depois é predicado. Tá certo? Então, vamos, pensando nisso, vamos fazer um exercício agora de entender essa dinâmica de sujeito e predicado dentro de algumas sentenças. Eu separei algumas sentenças aqui e nós vamos fazer o seguinte. Vamos tentar observar, o que é o termo que conjuga o verbo, o que sobra. Beleza. Eu marquei aqui para vocês uns termos de azul, Eu acredito que seja azul. E o que nós vamos fazer com isso, A gente vai separar sujeito de predicado, ou, na verdade, a gente vai achar o sujeito hoje. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar o sujeito. E como é que encontra o sujeito? A primeira dica, a gente encontra o verbo. E tudo que está em azul não é sujeito. O que está em azul é o verbo. Então, se vocês perceberem aqui, eu não tenho o sujeito destacado, mas eu tenho o verbo. Por quê? Porque eu disse bem antes que a gente encontra o sujeito quando a gente encontra o verbo e descobre quem que o conjuga. Então, o que nós vamos fazer aqui? Exatamente isso. Primeiro exemplo, vamos lá. Esse exemplo, não sei se vocês conhecem, é de uma música dos Novos Baianos, que inclusive é uma música muito legal, que chama Brasil Pandeiro, que eu aconselho a escutar, porque é super divertida e uma música super interessante. Então é assim, ó. Eu quero ver o tio Sam botar pandeiro para o mundo sambar. Tá certo, é uma frase. Eu marquei em azul aí a locução verbal, quero ver. E o que a gente faz com ela? A gente encontra quem que conjuga. Quem é que conjuga a locução verbal quero ver? Existe ele quero? Não. Então não pode ser o tio Sam. Tio Sam quero ver? Pandeiro quero ver? Não. Mas eu quero ver? Sim. Então se a gente for pensar, quem conjuga essa locução verbal quero ver é o pronome pessoal eu. Entenderam? Então quem que é o sujeito disso tudo aqui? Eu, porque eu quero ver. Então quando a gente encontra o sujeito, a gente primeiro acha ele no verbo. Inclusive, ele podia estar até apagado aqui. Não podia? Porque quero ver só cabe eu na frente. E a gente teria um tipo de sujeito que a gente chama de sujeito desinencial, que não se afobem. Nós vamos falar em oportunidades futuras. Primeiro exemplo, então. A locução verbal quero ver é conjugada, Quem conjuga a locução verbal? Eu. Então, pronto, encontramos o sujeito. Qual que é o sujeito? Eu. Passemos para a próxima. Essa também é de uma música. Eu estava escutando uma música, eu estava escutando uma playlist na hora que eu estava elaborando esses slides, e aí as músicas que eu estava escutando se tornaram exemplos. Isso aqui é uma música do Belchior, que recentemente o Emicida fez um sample bem legal, vocês devem conhecer também, então ficam outras dicas, A música do Belchior e a música do Emicida, que também ficou super legal. Então, qual que é a sentença, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Qual que é o verbo? Gente, vocês sempre erram esse caso. Sempre. É muito difícil para vocês entenderem que o verbo ser, ele se torna o é. Pensa nisso, gente. Não erra mais. Marquei o verbo para vocês aqui. Olha que bonitinho, ó. É. Esse é o verbo. Então, quem que é? Deus. Deus é brasileiro. Pronto. Encontramos o sujeito. O sujeito é Deus, então, ponto final, acabou. Viram como é que é simples? Próximo, então. Tenho chorado para cachorro. Pessoal, essa é da mesma música, Da mesma música do exemplo anterior, Vocês devem conhecer. Quem não conhece, eu acho que é interessante vocês conhecerem. São músicas divertidas, são músicas boas, Enfim, tenho chorado para cachorro. Marquei o verbo aqui. Beleza. Aqui a gente tem um probleminha. Não sei se vocês repararam. Quando a gente tem um verbo, a gente tem alguma coisa que conjuga, Alguma palavra, algum pronome, enfim. Tenho. Quem tenho? O cachorro tenho? O prato tenho?
O chorado tenho? Também não. Quem tenho? Só pode ser eu. Eu tenho, não é? Então quem que é o sujeito disso tudo aqui? Eu, porque eu acabei de falar com vocês que o sujeito é o termo que conjuga o verbo. Ele pode não estar na oração? É o caso de tenho chorado para cachorro. O sujeito não está presente aqui. Pelo menos assim, ele não está de corpo presente. Não tem um eu aqui. Não sei se vocês repararam isso. Não existe. Então, o que a gente tem aqui? Um sujeito, que a gente chama de sujeito desinencial, que ele está um pouquinho desaparecido, mas ele aparece no verbo. Então, o verbo mostra pra gente, mais uma vez, quem é o sujeito. E aí, o verbo é a única coisa nessa sentença que mostra pra gente qual é o sujeito. Por que é importante, então, que a gente observe os verbos? Porque o verbo sempre vai nos dizer quem é o sujeito. Certinho? Próximo. Essa última, só explicando a procedência dessa escolha também. É uma música do Caetano Veloso, chama O Quereres. É super legal e se vocês quiserem escutar também, fica a dica. Ó. A dica aqui de 3 músicas, não foi? 3 músicas legais, hein? Onde queres, romântico, burguês. Quem conjuga o queres? Pensa comigo. É o romântico? É o burguês? Não, isso são coisas que eles querem, né? Tem alguém que quer romântico ou quer burguês. É o onde? É o onde que queres? Não é o onde que queres. Porque queres só combina com o tu. E aí a gente tem, mais uma vez, um caso em que nós encontramos o sujeito só pelo verbo. Pessoal, prestar atenção no verbo. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão de tudo. O que a gente entendeu até agora? Que o sujeito é sempre o termo que conjuga o verbo, sempre. Quer dizer, eu posso estar enganada e posso falar assim, né? Sempre apareceu um caso ali que eu desconheço ainda. Então, vamos falar que o sujeito é quase sempre quem conjuga o verbo. E o predicado é tudo que sobra desse sujeito. Mas a gente vai falar disso em oportunidades futuras. A dica e a última dica, observa o verbo, que o verbo conta para você quem é o sujeito. Tá certo? Ele sempre conta. Pessoal, beijo para vocês e até a próxima.